Olá, boa tarde. Eu sou Letícia Lisboa, sou palhaça Neca de Catibiriba, sou atriz, palhaça e sou produtora cultural. Eu fui convidada pela Vitória Barros, que é a palhaça Aspirina, para participar desse projeto que se chama Circo, Mulher e Palhaçada. E aí foi super legal ter participado desse projeto como um todo. Muito feliz que projetos como esse estejam acontecendo, apesar desse momento tão difícil que a gente tem vivido, que é a pandemia. Recomendo, aproveito para recomendar já logo no início para vocês assistirem o vídeo da entrevista que a Vitória fez. Tem a minha participação, tem a palhaça Vitória Régia, tem a Patrícia do Circo Flutuante, a palhaça Ratinha. Acho que são 4 mulheres com histórias diferentes, mas bastante interessantes sobre circo e palhaçaria. A Vitória me convidou para fazer uma aula, um encontro falando sobre história da mulher na palhaçaria. E aí eu topei, mas morrendo de medo, porque eu acho que esse é um tema bastante caro hoje em dia e para mim também é um tema muito importante, né? Sou mulher e sou palhaça. Mas já de antemão eu queria deixar algumas coisas pontuadas. Uma é que eu não sou pesquisadora, eu não sou acadêmica desse assunto. Então, eu não posso aqui oferecer um conteúdo de pesquisa acadêmica. E aí, vocês que estão me ouvindo, por favor, levem isso em consideração, né? Existem vários pesquisadores na academia que falam sobre esse tema, que discutem gênero e que aí, nesse caso, vão ter uma fala mais pertinente que a minha sobre o assunto. Então, também, né, já não tentando ir para esse lado, eu acho que a minha fala tinha que partir um pouco da minha história, né? Porque o que eu posso falar parte muito da minha vivência, da minha prática enquanto mulher, enquanto palhaça, enquanto artista. Quando eu comecei a fazer palhaçaria, lá por 2010, eu não tinha muito embasamento, nem referencial teórico, nem pesquisa, nem mesmo sobre a linguagem da palhaçaria como um todo. Eu não sou de tradição circense, né? Eu comecei no teatro e aí a minha primeira experiência fazendo palhaça foi no hospital. E aí ainda assim muito imatura, muito tateando, muito entendendo, né, o que era a diferença, que era esse estado do palhaço, que depois as pessoas foram falando tanto para mim nas oficinas e nos cursos. É importante dizer que nesse contexto que eu começo a fazer os cursos, a gente já está falando de 2010. Então muita coisa já tinha rolado para que eu pudesse usar o meu nariz de palhaça, assim, ter essa ideia de referência, né, de palhaça. Muitas coisas já tinham acontecido antes de mim. E aí acho que esse momento é pertinente para a gente pensar essa coisa de a história nesse sentido, né? Como as coisas que acontecem antes da gente e que vão nos trazendo para esse presente que a gente vive agora. Eu não sou historiadora, não tenho como fazer um recorte histórico, né, efetivo, mas a gente pode falar aqui de alguns marcos, de algumas coisas que a gente já reconhece, já sabem que foram importantes. Mas bem, voltando pra minha história, senão eu vou deixar vocês confusos por aí. Eu comecei no hospital, ainda sem muito referencial do que era a figura do palhaço, da palhaça, da linguagem, e aí muito menos passava pra mim essa coisa da relação de gênero que pudesse existir dentro da linguagem. Fato é que eu fui ter contato com isso conforme eu fui pesquisando mais a linguagem da palhaçaria e também porque a gente foi sentindo dentro da própria companhia que existia entre a gente, começou a existir uma diferença cênica entre nós e o Gessé e o Diogo, que eram os rapazes da companhia. Hoje eu atribuo essa diferença a duas coisas
que eu acho que se relacionam de maneira interessante com o que a gente vai entender sobre o percurso da mulher na palhaçaria. Uma é que eu acho que os rapazes da nossa companhia, por mais queridos e atentos que fossem, eles acabavam na cena preferindo jogar entre eles. E consideravam a gente assim num lugar meio café com leite. Mas existia também da nossa parte uma coisa que nos colocava nesse lugar, pelo menos aí falando de mim, que era uma certa rigidez, uma certa eu me prendi a algumas coisas, assim, eu não conseguia ainda, por exemplo, quando a gente ia pra cena, eu lembro muito claramente de uma ação que eu fiquei chateada, que eu fiquei realmente chateada, pontos que me começaram a me fazer refletir sobre essa questão de gênero no meu exercício. Uma vez a gente foi fazer uma ação na praia. A gente resolveu fazer uma brincadeira na praia. Sair pra praia de palhaço, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E aí, os meninos ligaram um modo assim, tais mania. que eles, brincavam com todo mundo, sacudiam areia, enfiaram, sabe, descabelaram, ficaram totalmente ridículos, se expuseram totalmente. E nisso eles foram crescendo na brincadeira um com o outro. E aí da parte deles, eles me ignoraram em cena. Eu fui ficando, fui sumindo. Só que à medida também que eu vi eles se soltando assim, largamente, eu via que havia esse esquecimento de mim na cena da parte dos meus colegas, mas que eu também não conseguia naquele momento ainda, me desprender de algumas coisas pra entrar na cena, porque eu ficava assim, ai meu Deus, mas eu tô na praia, e isso, e aquilo. Tinham várias questões sociais que me impediam ali de me soltar igual a eles. E aí isso é uma questão muito complexa, né? Porque a gente está falando de duas coisas que elas não estavam passando na nossa cabeça de maneira racional naquele momento, mas que estavam implicando diretamente no nosso fazer artístico. Que coisas são essas? Uma é essa coisa, né, que a nossa sociedade, e aí eu digo um grifo aqui, a nossa sociedade, que é uma sociedade de uma estrutura muito patriarcal ainda, os homens são ensinados desde sempre a valorizar os homens, né? Um homem valoriza o saber de um outro homem. E ele naturalmente, nessa construção social, essa construção social que eu digo referencial de TV, referencial quem você vê ocupando grandes cargos, referencial de tudo que nos cerca, ele vai diminuindo o saber da mulher. Existe toda uma construção de sociedade que desvaloriza todos os saberes ligados às mulheres. Isso é um papo que a gente não vai levar agora, mas considerem ler sobre o feminismo decolonial, considerem fazer leituras feministas, porque não existe como a gente relacionar gênero e palhaçaria, nem gênero e nenhuma outra coisa, se a gente não pensar sobre isso, sabe? Sobre essas relações de gênero na sociedade, né? E como a gente vai sendo colocado em determinados lugares, mesmo sem a gente perceber. E aí, por que eu trago essa ilustração desse dia, que foi um dia que eu fiquei chateada, e aí a gente chegou a conversar entre o grupo, poxa, não me senti incluída, e aí eles chegaram a falar, poxa, mas a gente chamou algumas vezes e você ficou retraída, então a gente foi mesmo. E aí fiquei ponderando sobre isso, sobre essas questões que rolaram nesse dia, a gente refletiu enquanto grupo. E aí depois a gente recebeu aqui, já, né, a gente continuou trabalhando e tal, sempre pesquisando, a gente pesquisava muito enquanto grupo, porque a gente sentia a necessidade de encontrar esses referenciais teóricos para o nosso trabalho, porque a gente começou muito na prática,
mas sem entender o que a gente estava fazendo. E aí, já nesse processo de estudar, fazer vários workshops, cursos e tal, a gente recebeu aqui na nossa cidade uma palhaça de Minas Gerais, que eu amo muito, que é a Luba. Palhaça Luba, Da Luciene Souza. inclusive participa do Cabaré das Divinas Tetas, também de Minas, que é um super coletivo de palhaças, mulheres muito legais. Recomendo também para quem quiser pesquisar. E aí a Luba veio aqui, isso devia ser, acho que 2016, por aí, fazer isso 2016. A gente começou a fazer palhaçaria enquanto grupo em 2010. Então vejam que mesmo numa trajetória pessoal, porque eu tô falando da minha trajetória artística, quanto tempo aí, olha, para virar algumas chaves, sabe? Imagine isso depois num tempo histórico que a gente tá falando de sociedade, de mundo. Essas coisas mudam. São paralelos que a gente precisa fazer, né, pra gente entender algumas coisas. E aí quando eu vi a Luba se apresentando, ela veio fazer um solo aqui na nossa cidade, muitas chaves viraram pra mim. Foi muito importante, foi muito importante por ver uma mulher sozinha na cena, segurando um espetáculo na rua, com as pessoas adorando muito, num lugar de periferia, né? E ela veio sem medo. Então essa coragem dela, assim, já me inspirou muito, né? E aí vê-la fazendo um espetáculo inteiro, né? Um solo. E aí, muito, muito fortemente também, uma coisa que a Luba trazia no espetáculo dela, na dramaturgia dela, muitas questões femininas, propriamente ditas, né? Femininas, do que a gente considera como um parâmetro de feminilidade hoje. Mas, assim, histórias que mulheres vivem. Por exemplo, tinha um momento o espetáculo tinha uma ligação com a avó dela, então essa questão da ancestralidade. Aí tinha um momento que ela tipo, se preparava para ir para academia, então era super engraçado essa coisa, né, de querer emagrecer, que tantas de nós já vivenciaram. E aí ela ia vestir um vestido e o vestido não cabia e ela se enrolava com fita crepe. E foi super interessante para mim ver aquela narrativa, que era uma narrativa de uma história que poderia ser minha, que poderia ser sua, uma história comum a mulheres. E como as pessoas riram com aquela história. Então aquilo foi um clique, assim, pra mim. Além de todo o referencial, né, da Luba enquanto figura, enquanto palhaça, foi muito importante. Mesmo sem, naquele momento, eu ter essa consciência ainda firmada, né, sem eu ter esse entendimento. E aí, por que eu trouxe essas duas alegorias? Porque eu acho que de algum modo elas vão permear a história que a gente conhece como a história da mulher na palhaçaria, pelo menos aqui no Brasil, né? E que a gente vai entender, assim? Dentro desse contexto que os pesquisadores vão chamar de circo moderno, que é esse circo que a gente conhece, né? Tem essa lembrança, assim, né? Do circo de lona, que itinera e tal. A gente não tinha mulheres palhaças dentro do circo de lona. A gente tinha mulheres dentro dessas famílias, né? Que integravam, porque os circos de lona tradicionais, né, mas eram compostos por famílias, né, estruturas muito familiares que desenvolviam aquela engrenagem, aquela dinâmica de trabalho, mas a gente não tinha mulheres palhaças. E aí, o que eu gosto de fazer um apontamento aqui é porque às vezes a gente vai ouvir algumas pessoas, conforme a gente escuta isso, assim, mas não tinha mulher palhaça? E por quê? Por que não tinha mulher palhaça? Porque eles eram muito machistas. Sim, também. Mas é que eu gosto de frisar que não eram só, tipo assim,
a família circense era uma família machista apenas. Existia toda uma conjuntura familiar, uma estrutura social, né? Que seria muito difícil a gente ter naquele momento de país, de mundo, do que se era permitido às mulheres naquele momento, ter uma mulher ocupando a figura do palhaço. Porque que é esse personagem que é chamando aqui esse personagem, né, que é o palhaço, que é a palhaça? É um personagem que erra, é um personagem que se permite ao erro. Ele é ridículo, ele vai lá e ele senta no colo da plateia, ele vai lá, cai, a calça cai, mostra a bunda. Ele vai na contramão, né? A graça do palhaço, da palhaça, ele erra, ele faz tudo errado, ele cai, ele quebra as coisas, e então isso não era o que se esperava de uma mulher, né? Isso não é o que se espera de uma mulher até hoje. A gente foi crescendo e recebendo atribuições, mas até hoje o que esperam da gente é que a gente seja boa profissional, boa mulher, boa esposa, boa mãe, e que a gente sempre dê conta de tudo, como se nós tivéssemos superpoderes, né? E você casa, esperem que depois você vá maternar o seu marido, porque você tem que cuidar. E quem cuida é a pessoa que faz a coisa dar certo, é a pessoa que a mulher, depois que engravida, ela vira quase santificada, né? Então, assim, a gente tem toda uma sociedade que trabalha e que trabalhou para que a mulher fosse colocada nesse lugar do sublime, a boa mulher, né? A boa mulher fosse colocada no sublime, do belo, do encantamento. Então você ia ver as mulheres no circo muito mais talvez nesse lugar do contorcionismo, da ajudante, da partner, aquela que ajuda, que tá ali. Mas você não ia ver essa mulher como palhaça. E aí é importante frisar isso, porque não que essas mulheres elas não fossem importantes naquele contexto familiar. Nesse mesmo momento tinham mulheres donas de circo, mulheres que eram responsáveis pelos circos, que desenvolviam e desenvolveram papéis super importantes na continuidade dos circos brasileiros, na manutenção dos circos. Mas é importante a gente entender todo o preconceito que uma família de circo já sofria naquele período. Mais ainda uma mulher que itinera, sabe? Eu, por um tempo, vivi por 3 anos com circo de teatro tubinho, né? Itinerando pelo interior de São Paulo. E nesse período eu engravidei a minha filha. E quase toda a cidade eu tinha que explicar várias vezes como era na hora de fazer o pré-natal, que as pessoas não conseguiam entrar na cabeça das pessoas que eu estava fazendo pré-natal, mesmo sendo itinerante. Toda vez que eu falava que eu era itinerante, elas achavam automaticamente que eu não fazia pré-natal, ou que eu não tomava os devidos cuidados. Dentro da nossa sociedade hoje, quando alguém se desloca do que é considerado normal, né, quer ter uma casa fixa, uma família fixa, não uma família fixa, né, que no circense também tem uma família e não muda de família, mas isso tudo, tipo, as pessoas não entendem. Imagina então entender uma mulher, né, naquele período, assim, quantos preconceitos elas não sofriam. Pronto, dito isto, feito esse parêntese que eu acho que é importante para entender essa história, a gente vai entendendo por que também um dos motivos de não termos antes mulheres palhaças dentro dessa conjuntura familiar dos circos tradicionais. E aí a coisa do palhaço, ela ia sendo passada até então muito dentro desse contexto do circo, dentro desse contexto, né, das relações familiares, das relações geracionais. Aí a gente teve, mais ou menos na década de 50, um incentivo muito grande à escola convencional,
e uma desvalorização enorme do que seriam as culturas e as tradições orais, a oralidade, esse outro saber. E aí muitas famílias de circo passaram a mandar os seus filhos para a escola, a não querer que essas crianças, essas crianças fossem seguindo essa tradição, e que muitas vezes também foi ficando mais difícil, o terreno é muito difícil manter um circo, gente. Então, nesse sentido, a gente passou a ter mais pessoas que eram da tradição circense, passando a frequentar também escolas e outros ambientes ditos tradicionais, meio que saindo do que seria, que algumas pessoas vão chamar deste lado da cerca, indo para o outro, se estabelecendo. Algumas companhias também foram parando de itinerar e foram se estabelecendo em algumas cidades. E aí começou, né? E aí vamos pensar sempre que esse tempo histórico, ele é lento. As coisas começam aqui e vão se encadeando para desembocar. E eu não tô aqui preocupada exatamente em falar datas, porque eu já avisei vocês, eu não sou historiadora, por favor, eu estou só contando aqui essa história de acordo com o que eu aprendi, tá? Claro, com referenciais, mas muito a partir do meu olhar e da minha vivência, tá, gente? E aí, o que acontece? Que aí a gente vai ter também um grande salto, um grande movimento, que é quando começa mais ou menos na década de 80, por aí, o movimento de abrirem escolas de circo. A gente teve dois momentos juntos. Alguns, aí especialmente aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos esse momento que em algumas cidades foram feitos movimentos, foram começando a abrir escolas de circo. E aí pessoas como eu, que não eram da tradição circense, foram tendo acessos a esse universo. E aqui no Rio de Janeiro especificamente, a gente teve a ENC, que é a Escola Nacional de Circo, que é ligada à Funarte, e é uma grande referência. E quem eram os professores da ENC? Quem são ainda em boa parte? Artistas da tradição circense, artistas da tradição circense de lona. E aí, por exemplo, no quadro da ENC, você vai ter várias habilidades hoje, por exemplo. Mas você não tem palhaçaria, isso é um ponto, isso é uma parte. Porque essa ainda era a arte do palhaço, da palhaça era uma coisa aprendida muito orgânica, né? Tida como muito orgânica, uma herança mesmo, assim, muito oral. Mas a convivência desses artistas com outros artistas, com os ditos artistas fora da cerca, como eu, com pessoas que se interessavam, pessoas que vinham do teatro e foram fazer escola de circo e tal, essa efervescência, esse contato. Muitos artistas aqui no Rio de Janeiro também foram para a Europa e passaram a estudar também a técnica do Lecoq. E aí meio que isso foi se juntando, e aí a gente foi tendo um movimento inicial, porque dentro desse novo contexto, para essas pessoas, essas críticas sociais, e a gente vai entender também que, por exemplo, anos 80 a gente está falando de um outro momento, de um pós-ditadura, de que as pessoas estão revivendo várias coisas na sociedade, né? Buscando liberdade sexual, buscando liberdade né? Uau! A gente está vivendo um outro momento social. E para essas pessoas que vinham do teatro, que estavam vindo de um outro lugar, né? Essa coisa do preconceito social que era muito imposto às famílias tradicionais circenses, né? Que de alguma forma já vivem à margem, né, da sociedade. Aquele preconceito não fazia sentido de ter uma mulher, da mulher poder se expor ou não daquela forma. E aí a gente já tá falando de um outro momento de sociedade. E aí então começam a aparecer mais mulheres palhaças. E é claro que principalmente nesse contexto do teatro e tal. E é claro que, como tudo que
que começa isso e aí a gente vai ter grandes referências que vão estar nesse começo, né? Uma grande referência aqui no Rio, das grandes referências são as Marias da Graça, as mulheres do Teatro de Anônimo, né? Angélica, Shirley, Regina, a Lilian do teatro, que era do grupo Oficina. São grandes mulheres que Ana Luísa, Palhaça da Margarita, a Cris Munhoz, que também fez parte das Marias da Graça, que foi uma pessoa com quem a gente encontrou na nossa trajetória. Então essas mulheres vão começando a experimentar a cena, essas e outras, né? A gente também curso, tem várias mulheres que vão participando nesse processo, vão construindo essa cena e vão precisando se afirmar enquanto palhaças. Porque e se afirmar nesta linguagem. Porque aí a gente passa a ter um movimento de pessoas que vai dizer que isso não é palhaçaria, que isso é teatro, que isso é outra coisa. E aí isso já é uma outra discussão também, que aí a gente recomenda também o livro da Lili Castro, Palhaços, Hibridismo e Performance, porque aí já é uma questão maior também, que também vai englobar essa questão de gênero, que é sobre o que é o palhaço, o que é palhaço, o que é essa linguagem. Esse lugar do palhaço, do fazer, por muito tempo ele ficou reservado a esse circo tradicional de lona, né? Ficou ali. E conforme a gente vai tendo essas mesclas, esses hibridismos, a gente vai retomando outras possibilidades desse personagem. Vai estar na rua, vai estar na praça, vai estar no hospital, vai estar na escola, vai estar no teatro. E aí é palhaço, não é palhaço, é palhaça. E tudo isso tem sido discussões sobre a linguagem. Mas enfim, para eu não me estender, o que eu quero dizer, não sei se disse muito, é que eu acho que a história da mulher na palhaçaria, ela está extremamente ligada com a história da mulher na sociedade. A gente precisa sempre, eu acho, contextualizar e entender o que está acontecendo. Mesmo que a gente não perceba, direto ou indiretamente, nós somos sempre atravessados pela sociedade que a gente vive, pelo momento social que a gente vive e pelo nosso lugar e as nossas referências. Então, assim, eu acho que a história da mulher na palhaçaria, ela é totalmente atravessada pela história da mulher na sociedade, pelo que a gente vai construindo, pelo que a gente vai querendo desenhar em termos de feminilidade, em termos de que lugares a gente pode ocupar. Então, a gente também pode ocupar esse lugar de ser boba, de ser ridícula, de se expor, de ser vulnerável. Mas isso vai trazer consequências à medida que a gente está numa sociedade que não está acostumada a isso. Então, a gente precisa saber que a gente vai também passar por situações de questionamento, de enfrentamento, para que essa ação seja legitimada, tal qual a sociedade foi entendendo também o nosso papel. Entende? É uma coisa que eu entendo que anda junta. E essas mulheres que foram precursoras desse movimento foram muito importantes para que, sei lá em 2010, quando eu comecei a fazer palhaçaria, eu não tive nenhum problema na minha cabeça de pensar que eu seria uma palhaça. Para mim pareceu óbvio. Porém, no exercício da minha ação, eu fui percebendo o quanto eu ainda estava sendo atravessada por questões de gênero, no que se relacionam com a nossa sociedade de hoje, né? Com o fato de, poxa, será que isso eu consigo expor? Será que não? Até onde eu fico me segurando em cena? Até onde eu consigo me soltar? Será que eu estou sendo considerada ou diminuída? E eu acredito que a gente ainda vai continuar debatendo isso por muito tempo. Porque isso tem a ver não só com a palhaça, não só com o circo, tem a ver com o lugar da mulher na sociedade, né, com tudo que nos atravessa. Eu, por exemplo, hoje percebo que existe uma diferença grande. Eu e meu companheiro começamos essa pesquisa de linguagem juntos, fizemos
muitos trabalhos em comum, muitas escolas juntas, mas, por exemplo, na nossa companhia existe uma... Quem vem procurar a nossa companhia, as pessoas normalmente procuram ele antes de mim, mesmo que eu esteja sempre me colocando. Isso tem a ver com como as pessoas, mesmo as ditas mais desconstruídas, ainda estão hoje em dia, sabe? A gente ainda coloca os homens neste lugar sempre de referencial do saber. E a mulher, mesmo que esteja ali, a gente é da produção, é que organiza, sabe? É quem tá por trás. Então são batalhas, são trajetórias que a gente vai ainda muito. Penso que a gente ainda tem muito o que avançar e sempre atentos, sempre atentos. Espero que daqui a um tempo, daqui a alguns anos, a gente esteja discutindo outras coisas, porque, por exemplo, mesmo essa questão, né, se é palhaço, se é palhaça, se é palhace, daqui a um tempo hoje a gente está conversando sobre esse binarismo, né, se não tiver que ter gênero, ou sei lá, mas são questões que vão sempre nos atravessar, porque eu não acredito num fazer artístico, numa produção estética que não seja atravessada pelas questões sociais, né, e contemporâneas ao seu tempo. Então eu acho, para fechar, que a história da mulher na palhaçaria, ela se relaciona muito também com a história da mulher nas artes, com a história da mulher na sociedade. E que a mulher palhaça, a palhaça na cena por si só, eu acho que a gente já uma grande desconstrução de gênero à medida que a gente se apresenta como uma mulher que erra, como uma mulher que se expõe, como uma mulher que brinca. Esse estado de vulnerabilidade, de exposição, já é uma grande quebra, sabe, do que esperam pra gente enquanto gênero, enquanto imposição de gênero. A palhaça, ela diz de maneira sutil. Sutil, não diria sutil, não. De maneira escancarada. Porém poética, né? Porém risível, porém convidativa. Várias coisas das quais a gente não quer mais ser e coisas que a gente quer e pode ser. Então eu tenho encontrado na palhaçaria esse abrigo, esse lugar de poder falar de mim, de poder falar de temas que às vezes não são simples, mas que são muito pertinentes. Um outro ponto muito importante trazido por esse movimento das mulheres na palhaçaria é a construção de novas dramaturgias, porque também ao longo do tempo a gente foi tendo uma dramaturgia criada apenas por homens, né? Homens eram palhaços e então a gente tem uma dramaturgia de circo tradicional muito masculina, um olhar muito masculino. Tem muitas coisas que funcionam, que a gente vai continuar fazendo, mas tem muitas coisas que eu acho que não cabem mais. E eu acho que no exercício das mulheres palhaças tem sido um movimento muito interessante nesse sentido de criação de novas dramaturgias que relacionem também a linguagem da palhaçaria com as ações, né, com as nossas ações contemporâneas, com o dia a dia, com as nossas práticas, né, pra gente voltar a rir de nós mesmos, mas também sob a nossa ótica, né. É importante, é muito importante também a gente conseguir ver o mundo pelo olhar das mulheres. A gente tem uma visão de mundo muito masculina. Então, esse exercício de criação de novas dramaturgias, eu acho que é um exercício muito importante. Bom, eu vou encerrar por aqui. Esse é um papo, eu não gostaria que isso fosse considerado uma aula, porque eu efetivamente não sou professora, não sou acadêmica, nem pesquisadora, mas sou grata pelo espaço e por poder ter falado e compartilhado. É isso, um abraço e até a próxima.